Olá pessoal, nessa videoaula de resolução de exercícios de revisão aí da parte de trigonometrias, ângulos aí em específico, eu dividi ela em 3 blocos, mas está tudo na mesma videoaula. Então na descrição eu vou colocar aí quando começa cada bloco, se vocês quiserem correr o vídeo, para não ficar muito tempo aí rodando tudo, tá bom? Então é isso, obrigado aí e vamos aí para a aula. O primeiro tema que a gente vai abordar são ângulos na circunferência. Uma coisa importante para resolver esse exercício que você tem que ter em mente são os sentidos da circunferência horário, anti-horário, que é positivo, os ângulos que a gente tem aí que demarcam cada quadrante, os seus quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, os valores de seno e cosseno em cada um dos quadrantes. E vamos lá para o primeiro exercício. Primeiro exercício, ele vai falar assim: o círculo trigonométrico é dividido pelo eixo seno e cosseno em 4 partes, 4 quadrantes, né, conforme a imagem. E aí eu falei para analisar aí os sinais e resolver completar as lacunas aí. Os valores de seno são positivos em qual ângulo o seno é positivo? Vamos ver aqui, ó. Seno positivo no primeiro e no segundo. Depois fala assim, no determinado quadrante aí, o valor do seno e o cosseno são negativos. Bom, seno e cosseno são ambos negativos no terceiro quadrante. Aí em outro quadrante aí o valor do seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, ó, seno positivo, cosseno negativo, segundo quadrante. No item D, ele vai pedir 2 quadrantes em que o seno dos ângulos são negativos. Seno não, cosseno. Então vamos ver aqui, os cossenos são negativos neste quadrante e neste, no segundo e no terceiro quadrante. No segundo exercício fala o seguinte: no círculo trigonométrico temos ângulos correspondentes. Analisando a imagem, responda. Marcando o arco OA com medida igual a menos 60 graus, então uma coisa importante é que se ele é menos 60 graus, ele está no sentido horário. Então, ó, menos 60 graus. Qual o valor no sentido anti-horário? Então, beleza, ele quer saber no outro sentido. Então, eu vou ter os ângulos aí, 90, 180, 270 e 360. Ele quer saber qual é o ângulo nesse sentido. Se a gente observar, esse espacinho aí, ele corresponde a 360 graus menos os 60 graus que ele já andou. Ou seja, nós temos 300 graus, ou se eu quiser transformar isso em radiano, só fazer uma regra de 3, que está aí nas outras videoaulas. 180 equivale a π, 300 a x. Letra de um lado, número do outro. Simplifico e vou obter 30π sobre 18, simplificando dá 5π sobre 3. No exercício 3, a gente vai trabalhar sobre redução ao primeiro quadrante. Então é importante que a gente tenha em mente esse círculo trigonométrico com essas anotações. E aí, para quem está em dúvida, tem uma videoaula de redução ao primeiro quadrante. Aqui eu vou tomar como é revisão, vou tomar que vocês já assistiram a videoaula para resolver. Então, ó, no item A ele fala o cosseno de 315. Então, a primeira coisa, vamos identificar o 315 no quarto quadrante. Então, eu estou numa redução do quarto para o primeiro quadrante. Então, ele está faltando algum valor para chegar no 360, que é exatamente a redução dele ao primeiro quadrante. Então, 315 é 360 menos beta. E aí eu vou obter, então, que o meu beta é 45 graus. Ou seja, o ângulo correspondente a 315 é 45 graus. Vamos marcar o 45 aí em cima. A gente percebe que eles são correspondentes, né? Eles são aí. Eu quero o cosseno do ângulo, então, ó, vou projetar em azul aí, ó, o cosseno de 45, que é a raiz de 2 por 2. Por coincidência, ele está batendo no mesmo ponto do cosseno do 315 projetado no eixo dos cossenos. E tem que bater mesmo, ou em pontos correspondentes, ou às vezes vai ser no mesmo por eles serem correspondentes. E aí eu vou ter que o cosseno de 315 é igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Tem os valores tabelados aí dos ângulos notáveis. No item B, ele pede o cosseno de 1590.
Então a primeira coisa a observar é que ele passou do 360, ou seja, ele tem várias voltas aí. E a gente vai achar qual é o ângulo correspondente a 1590 entre uma primeira volta aí, ou seja, onde ele parou. Então a gente vai pegar e vai dividir por 360. Deu 4 voltas inteiras e ele parou no 150 graus. 150 graus a gente não sabe o valor do cosseno dele, então a gente vai fazer a redução ao primeiro quadrante. Quando eu reduzo ao primeiro quadrante, vamos lá, vamos desenhar aqui a circunferência. Vamos marcar aí o 150. Ele está no segundo quadrante, então eu estou próximo ao 180. Então 150 é 180 menos o beta. Lembrando que o beta sempre é redução ao primeiro quadrante. Eu vou obter que o beta é igual a 30, ou seja, tirando 30 de 180, eu obtenho 150. Agora eu vou analisar, desenhei o 30 graus aqui na minha circunferência. Ele quer o cosseno. Vamos projetar o cosseno de 30 graus. Ele vale raiz de 3 sobre 2. Vamos projetar o cosseno de 150. Como eles são correspondentes, as distâncias que eles têm são a mesma, ou seja, eles têm a mesma medida. Basta eu analisar se estão em sentidos opostos, e nesse caso está. Então, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 por 2. E aí vamos para o exercício C. Bom, para fazer o item C, eu já deixei a circunferência desenhada porque ela sempre vai me auxiliar. Sempre desenho porque o poder visual ajuda bastante na resolução. Então eu vou marcar aí o 300 graus. Ele está no quarto quadrante. Então eu vou estar trabalhando com uma redução do quarto para o meu primeiro quadrante. Então, ó, 300 graus é igual a 360 menos beta. Então eu vou obter que o meu beta é 60 graus. Vou marcar então aí os 60 graus. 300 corresponde a 60 graus. Ele quer o cosseno, então basta eu projetar cada um deles no eixo dos cossenos. Então, ó, projetei o 60, que é meio. Como eles são correspondentes, ó, eles bateram no mesmo ponto. Então daqui, como no quarto quadrante, inclusive o cosseno é positivo, e no primeiro também, a gente vai manter o sinal. Então continua sendo meio aí a resolução de cosseno de 300. No item D, ele está te dando em radiano. Então o primeiro passo a gente vai transformar em graus porque é mais fácil de trabalhar. Então transformando em graus, basta substituir o π por 180 e eu vou chegar aqui seno de 5π sobre 6, na verdade é seno de 150. Se vocês lembrarem, eu já fiz a redução ao primeiro quadrante do 150. É o mesmo procedimento anterior. A única coisa é que agora eu vou projetar as medidas no eixo do seno, que é esse eixo que está em vermelhinho aí. Então aqui eu estou copiando os passos do exercício anterior. Obter que o beta é 30 graus, marco o beta, só que agora eu vou projetar no eixo em vermelho aí dos senos. Seno de 30 graus é meio. E o de 150 vai bater no mesmo ponto. Por quê? Primeiro e segundo quadrante, os senos têm o mesmo sinal. Então, o seno de 150 vai ser meio aí também. No item E, é a mesma ideia. Ele está dando em radianos. Eu vou primeiramente converter isso em graus. Vou obter um ângulo. Agora, olha esse caso. Esse caso, ele passou de 360. Então, eu vou ter que usar aquela ideia dos anteriores. Eu vou ver onde que ele parou se eu tivesse entre 0 e 360 graus. Então, ó, ele deu uma volta inteira e parou no 240. Então, aí agora, o 240 também não tem o valor dele exato. Eu vou fazer o quê? Reduzir ao primeiro quadrante. Então, ó, 140 ele está no meu terceiro quadrante. Então, eu estou trabalhando com o caso de redução do terceiro para o primeiro quadrante. No terceiro quadrante, vocês podem perceber que ele passou de 180. 240 é 180 mais beta. Eu obtive que o beta é igual a 60. Logo, eu tenho que o 240 e o 60 são correspondentes. Agora, eu quero o valor do cosseno. Então, ó, projeto o cosseno de
de 60 graus, que é meio, e projeto 240, que vai ser meio também, só que como está no terceiro quadrante, ele é negativo, então menos meio. No exercício 4, ele pede para calcular o valor de A, que é composto por seno de 150 dividido por cosseno de 2115. E a dica é, vamos calcular separadamente. O que acontece aqui? Eu já sei quanto é o seno de 150, eu já calculei. Mas se eu não soubesse, eu ia fazer o mesmo esquema. Reduzo ao primeiro quadrante, acho o ângulo equivalente, que no caso aqui vai ser 30 graus, né? Projeto o seno de 30 graus. Acabou que ele foi o mesmo do de 150, que é meio, e eu já achei. Fui bem rápido porque a gente já fez no exercício anterior, tá bem? E agora eu vou ir para o cosseno de 2115. Agora nós vamos calcular o cosseno de 2115. Bom, primeira coisa a observar é que ele passou de 360. Então a gente vai fazer aquele processo para ver onde ele parou entre o intervalo de 0 a 360 graus. Que é dividir por 360, eu vou ver o número de voltas inteiras. Então ele rodou 5 vezes e parou no ângulo do 315. A gente já calculou inclusive o 315 o valor. Por quê? Agora que eu reduzi, eu vou reduzir o 315 ao primeiro quadrante. E é o mesmo processo que eu já fiz anteriormente. Construo o círculo, marco o ângulo, está no quarto. Eu vou fazer uma conversão, uma redução do quarto para o primeiro quadrante. 315 a 360 menos beta, ou seja, eu tenho aí 45 graus. Ele quer o cosseno, ok? Se eu observar, ó, os dois estão passando pelo mesmo ponto. No primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo, então ele vai ser igual quando eu acho dois ângulos correspondentes. Então, aí eu tenho então que o cosseno de 315 vale raiz de 2 sobre 2. Agora, tendo calculado o valor deste cosseno e desse daqui, é só vir aqui e substituir, que é o que a gente vai fazer no próximo slide. Então esse é o meu slide de solução, eu vou substituir. Seno de 150 é meio, cosseno de 2115 é raiz de 2 por 2. Letra de copia a primeira, inverte a segunda, simplifico, eu vou obter 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2 não pode ficar no denominador, então a gente vai racionalizar. Para racionalizar, basta eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 4, que é raiz de 2 sobre 2. Portanto, meu A vale raiz de 2 sobre 2. E agora dê uma respiradinha aí que a gente vai começar a sessão que vai trabalhar a relação fundamental da trigonometria e a soma e diferença de ângulos. Bom, iniciando a parte de relação e soma e subtração de arcos, tem essa ficha resumo, deem uma pausa, copiem que é importante. Coloquei aquela como síntese, não vou detalhar muito ela, a gente vai aplicar ela direto. Primeiro eu vou trabalhar com soma e subtração de arcos. Uma coisa importante é que dá para a gente usar às vezes a redução do primeiro quadrante para resolver alguns. Eu vou mostrar aqui. No item A eu tenho seno de 15 graus, então tem que pensar dentre os ângulos notáveis quais que eu posso somar ou subtrair para dar 15 graus. Então se eu pensar aí, eu posso pegar o 45 menos 30 que vai me dar 15 graus. Logo eu vou usar o seno da diferença porque eu quero o seno de 15 graus. Então eu coloquei a minha formulinha aqui. Lembrando que a sequência é AB, então o A é 45, o B é 30. E eu vou vir aqui e vou substituir cada um deles. Então vai ficar seno de A, seno de 45 vezes cosseno de B, cosseno de 30. E aí eu vou substituindo aí. Uma coisa importante é não se confundam os ângulos aí. Usem aquela tabelinha lá anterior, é bom ter anotado. Então, ó, seno de 45 raiz de 2 por 2, cosseno de 30 raiz de 3 por 2. Substituo aqui, faço a multiplicação. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 4, menos meio vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 4. E aí a resposta já terminou, mas a gente costuma juntar com o mesmo denominador.
E a gente já resolveu este exercício aqui. No item B, eu quero cosseno de 105. Então dá para eu somar 60 mais 45. Eu vou usar cosseno da soma, que é cosseno de A mais B é igual a cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. É uma técnica para decorar aí a fórmula. Eu vou substituir o meu A e o meu B por 60 e 45 respectivamente. Então vai ficar cosseno de 60 vezes cosseno de 45 vezes seno de 60 vezes seno de 45. Substituindo os valores pela que são tabelados lá, vou ficar com meio vezes raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E aí eu junto, resolvendo as multiplicações, aí vou ficar com raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4, que eu posso juntar no mesmo denominador, que é uma técnica aí para fazer. O exercício C, ele quer o seno de 150. Se vocês lembrarem, a gente já calculou em outro momento. Então aqui eu vou só mostrar os dois jeitos. Eu vou calcular com a soma de arcos. Vou somar 150 é igual a 90 mais 60. Usando a fórmula do seno da soma, fica seno de 90 vezes cosseno de 60 mais seno de 60 vezes cosseno de 90. Substituindo seus respectivos valores, eu vou ficar com meio mais zero, ou seja, seno de 150 é meio. Agora eu vou vir aqui e vou mostrar a calculação usando redução ao primeiro quadrante, que é o esquema do exercício anterior, com meus alunos tiveram mais facilidade. Daqui eu obtenho que o ângulo correspondente é 30, projeto eles novamente aqui no círculo trigonométrico, e vou ver que o seno deles é o mesmo, ou seja, o seno de 150 é igual a seno de 30, que é meio. Então dá para fazer dos dois jeitos, tanto é que o item D eu vou fazer só com redução ao primeiro quadrante. Já que no item D, eu não vou usar soma e subtração de arcos. Por quê? Eu percebi que os alunos acham mais tranquilo a gente usar a redução ao primeiro quadrante. Então vamos reduzir aí o primeiro quadrante. Então, ó, 120 está no segundo, eu estou fazendo uma redução do segundo para o primeiro. Ou seja, 120 é 180 menos o ângulo beta, que é a sua equivalência no primeiro quadrante, que vai dar 60 graus. Logo, eu quero o cosseno, eu vou projetar. Ó, o cosseno de 60 graus, ele é meio. Então, o cosseno de 120 vai ser está no lado oposto, né? Então vai ser menos meio. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, que é menos meio. Pessoal, no exercício 2, a gente vai aplicar a relação fundamental da trigonometria, que se baseia em um exercício onde eu dou o seno de um ângulo e eu quero o cosseno desse mesmo ângulo, ou vice-versa. O que é importante analisar aqui, principalmente, esse intervalo aí, ó. O seno de alfa é 4/5 e o alfa está entre π sobre 2 e π, ou seja, 90 e 180 graus. Ou seja, no segundo quadrante. Ou seja, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Ele quer o cosseno, então eu já sei que o meu cosseno tem que dar um valor negativo. Então vamos aplicar a relação fundamental que fala que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Substituir seno de alfa, vai ficar 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Aplico a propriedade de potência, cai basicamente numa equaçãozinha aí. Letra de um lado, número do outro. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 16/25. Vou ter que calcular o MMC, quando não tem nada é 1. MMC de 25 e 1 é 25. 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. 25 dividido por 25, 1 vezes 16, 16. Eu vou continuar calculando aí. Cheguei aí que o meu cosseno ao quadrado de alfa é 9 sobre 25. Vou extrair, para eu extrair o quadrado eu vou aplicar a raiz, então mais ou menos raiz de 9 sobre 25, que eu sei que é raiz de 9, 3, raiz de 25, 5. E aí perceba que eu tenho dois valores para o cosseno, ou 3/5 positivo ou negativo. E aí entra a questão do quadrante. No segundo quadrante, ele é negativo. Logo, então, nessa situação, o cosseno de alfa vai ser menos 3/5. No exercício 3 é a mesma ideia. Eu vou querer o cosseno de beta. Eu
dei o cosseno e eu quero o seno de beta. E aí uma coisa importante, analise o intervalo. Está entre π e 3π sobre 2, ou seja, 180 e 270 graus. Ou seja, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno também é. Então eu já sei aí que o meu seno, meu resultado final vai ser negativo. Isso já ajuda numa questão de múltipla escolha eliminar as que são positivas. Aplicando a relação fundamental, não se preocupe em estar seno ao quadrado de alfa, beta, é tudo letras que a gente está usando aqui para representar. Então, ó, seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta, que vale menos raiz de 3 sobre 2, é igual a 1. Vou aplicar a propriedade de potência, vou ficar com menos raiz de 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Vai me dar, então, 3 quartos, seno de beta ao quadrado mais 3 quartos igual a 1. Letra de um lado, número do outro, aquele mesmo esquema. Vou calcular o meu MMC de 4 e 1, que é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Obtive aí que o seno ao quadrado de beta é 1 quarto. E aí eu vou extrair a minha raiz. Então vai ficar que seno de beta é mais ou menos raiz de 1 quarto, que é mais ou menos 1 meio, porque raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Agora eu vou analisar no quadrante que ele se encontra, o seno ele é negativo, ou seja, o seno de beta nesse exercício é menos 1 meio. E agora, pessoal, a gente vai para a nossa última sessão de revisão, que é a função seno e cosseno. Eu vou ensinar alguns macetes para calcular imagem, a gente não vai construir gráfico, a gente vai só fazer uma análise e calcular imagem, período, ponto de máximo e mínimo dessas funções. Bom, para auxiliar vocês, eu montei uma ficha resumo. Então, basicamente, o domínio é sempre os reais, o contradomínio é os reais, e eu deixei umas formulinhas para calcular imagem, período, ponto de máximo e mínimo, ok? Então, basicamente, a imagem aí para eu encontrar a função, eu vou ver a função escrita dessa forma, vou encontrar o meu A e o meu B, e para eu calcular a imagem, é só fazer A mais B e A menos B. Eu vou encontrar o intervalo da imagem. O período, basta eu pegar 2π e dividir por C. E quem que é esse C? É o valor que vai acompanhar o x. A gente vai ver na prática, é mais fácil. E o máximo e mínimo, basta eu substituir aqui nessa f de x o 1 e o menos 1 e ver qual é o valor maior e o menor, eu vou ter o máximo e o mínimo. Vamos ver na prática. É interessante que vocês copiem esse resumo no caderno. Então dá uma pausa, copia e a gente vai para a resolução. Então aqui no exercício 1 eu dei a função y igual a menos 3 mais 8 seno de x. Eu quero o ponto de máximo e mínimo no item A. Então é aquele esquema, eu vou conectar a função aí que é o seno de alguma coisa, eu vou colocar o 1 e vou calcular o valor. Deu aí, ó, 5. Onde agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar menos 1. E vou calcular também. Lembra de jogo de sinal para não se perder aqui. Aí, ó, deu menos 11. Ou seja, o meu ponto de máximo é o maior número, que é 5, e o mínimo é o menor número, que é menos 11. Nós vamos para o período agora. No B, ele quer o período, e o período a gente tem uma formulinha aí já pronta. Vamos encontrar quem é esse C aí, esse queridão aí. Bom, tem a função. Eu vou ter que olhar quem que está multiplicando esse x aí. Quando não tem nada, gente, é o 1. Porque 1 vezes x é x. Então eu posso escrever essa função como menos 3 mais 8 seno de 1 vezes x. Ou seja, eu vou só substituir onde está c por 1. Está em módulo porque sempre vai ficar positivo, tá, gente? Então vai ficar 2π sobre módulo de 1, 2π sobre 1, que é 2π. Meu período, então, é 2π. No item C ele quer a imagem, então vamos desenhar, colocar aqui a ideia de como calcular a imagem. Eu tenho que identificar esse A e esse B. Agora olha para a minha função. Menos 3 mais 8 menos seno de x. Lembrando que o B e o A podem ser negativo ou positivo, tá? Ó,
Daqui eu tiro que o meu A é o termo que não está multiplicando a função seno ou cosseno, então é menos 3 nesse caso. E o B é quem multiplica, que no caso é 8. Lembrando que se não tiver nada somando, não tivesse menos 3, seria 0. Se não tivesse nada multiplicando, seria 1. E aí eu vou calcular. Basta substituir A por menos 3 e B por 8. Eu vou obter que a minha imagem é entre o 5 e o 11. Ou eu posso escrever y pertence entre os reais, tal que y está entre 5 e menos 11. No exercício 2 é a mesma coisa, só mudei o estilo da função, deixei uma coisa um pouco mais complexa talvez. E aí eu pedi para calcular de novo o máximo e mínimo período de imagem. Bom, no item A eu já deixei adiantado, já copiei para mostrar a substituição. Então olha só, todo esse pedaço aqui de cosseno eu vou substituir por 1 e na outra por menos 1. Eu vou calcular, vai ficar 2 mais 3 vezes 1, 2 mais 3 vezes menos 1. Faço a multiplicação em jogo de sinal se preciso. Na primeira eu vou ficar com 2 mais 3, que é 5. E na segunda 2 menos 3, porque 3 vezes menos 1 é menos 3. Então 2 menos 3 vai dar menos 1. O menor valor é o mínimo, o maior é o máximo. O maior valor é 5, o máximo. Menor valor, menos 1 é o mínimo. No exercício B eu já deixei a função aí. A gente vai ter que achar o C. O C é quem multiplica o x. Quem que é? Quem que está multiplicando o x aí? O meu 3 sobre 2. Então eu vou vir aqui e substituir na fórmula 2π sobre módulo de c, que é 3 meios, né? 3 sobre 2. Tiro o módulo, porque já está positivo. Copio a primeira fração e inverto a segunda. Eu vou ter que o meu intervalo aí é 4π sobre 3. Bem tranquilo de fazer. E o C, por último, que é a imagem, vou achar o meu A e o meu B. Então, ó, meu A é o 2, meu B é o 3. Vou calcular o A mais B, o A menos B. 2 mais 3, 2 menos 3. Deu aí, com o meu intervalo aí, minha imagem é o 5 e 1, está entre o 5 e 1. Ou eu posso escrever y pertencente aos reais, tal que y está no intervalo de 5 e menos 1. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.